Era. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje uma solução aqui do Git para o Power BI. Recentemente, eu estou gravando isso aqui dia 3/8/2023. Recentemente a Microsoft lançou, né, o Git para o Power BI e, e eu já estava estudando isso aqui para uma necessidade lá na empresa. E calhou de o Power BI também lançar, e aí eu acabei usando de duas formas diferentes. Vou mostrar para vocês aqui como usar isso no VS Code ou em outra ferramenta que vocês usam, e também direto no Power BI. Para não enrolar aqui, talvez fique um pouquinho grande esse vídeo, pode ser que dê algum erro aí no meio do caminho, eu vou fazer do zero, tá? Então vamos começar. Eu vou começar pelo jeito mais fácil, tá? O mais comum, que é o natural aqui do Power BI, que é bom também. Até pouco tempo a gente não tinha nada, né? Que é essa. Deixa eu desconectar aqui para criar um outro. Vou desconectar esse aqui. Eu vou criar um outro repositório aqui. Eu não estou usando o GitHub, tá? Estou usando o Azure DevOps. Na sua empresa provavelmente deve ter. Se não tiver, também é bem fácil conseguir se vocês já usam alguma coisa em nuvem, né? Talvez a limitação maior seja que não vai ser vocês que vai criar o repos aqui, né? Mas solicitar para algum administrador aí, eles criam. Se você criar. Eu não sou especialista, tá, em Git, então, desde já, se alguém quiser deixar no comentário aí alguma forma melhor de fazer alguma coisa, fica à vontade, não tem dono da verdade aqui, eu só estou pegando mesmo uma solução que eu fiz para a empresa e pode ser que ajude bastante gente aí. Não é a primeira vez, tá, que eu precisei de versionamento, já aconteceu algumas vezes de perder algum arquivo, ter que refazer algumas coisas, então já precisei disso outras vezes. Cheguei bem perto agora e a Microsoft lançou a solução que facilitou a vida aqui. Enfim, vou criar um outro repo aqui. Esse aqui que eu estava fazendo um teste. Eu vamos ver aqui. Vou criar um novo projeto. Vou colocar aqui versionamento. Eu vou deixar tá, por enquanto, mas eu vou criar privado porque eu também não tenho muitos acessos aqui. Então, caso você tenha acesso, cria um repo lá. E aí aqui você vai ter link, né, para fazer o clone, dá para você fazer o clone aqui direto pro VS Code, enfim. Aqui tem uns commits, você não tem nada ainda, né? Quando você cria, ele pede para iniciar aqui a main, né, ou a master. Para quem, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, para quem não conhece nada de Git, né, ou não sabe o que eu estou falando, eu vou jogar aqui no Google, acho que tem algum desenho aqui que me ajuda. Quem já conhece, só um pouquinho de paciência aí que a gente já volta. O Git falando aqui bem for dummies, tá? Basicamente, só para entender, para a gente voltar para lá para poder fazer certinho. O que acontece? A gente tem aqui a master, né? Em alguns lugares são a main, também é a mesma coisa. Então a gente sempre vai ter essa linha master, que vai ser o que vai estar disponível, né, para a galera lá. Então o que vai estar no seu workspace, vamos dizer aqui, trazer para o Power BI, que vai estar no workspace é essa master aqui. Quando você trabalha com Git, você consegue, por exemplo, criar, no meu caso aqui, vamos supor, eu pego um chamado do Gira, eu pego o número lá do chamado e eu crio uma branch
quando eu crio uma branch, a gente já vai entender melhor ali na prática, quando eu crio uma branch, ele vai criar uma ramificação aqui. Então, vamos dizer que eu criar essa branch aqui é o develop. Então, eu aqui estou trabalhando em paralelo à minha master. Meu arquivo é o mesmo aqui, eu trabalho aqui do que eu quiser, e aí o Git vai fazendo as versões, né? Conforme eu vou salvando, dando uns commits lá, ele vai fazendo a versão, e outra pessoa que quiser trabalhar também, e estiver trabalhando com Git, claro, ele vai fazer uma outra ramificação. E aí no final, ou no meio, enfim, onde for, ele vai fazer lá o merge e vai juntar todas as modificações. Se tiver alguma divergência, aí ele vai acusar lá e dizer para você arrumar essa divergência. Mas, teoricamente, é isso, tá? A gente vai criando branch, ou, enfim, uma só, mas você não trabalha na branch oficial, vamos dizer, né? Na master. Então, você tem bastante liberdade aqui de trabalhar como quiser e depois juntar tudo, sem atrapalhar aqui o que está publicado, né? Então, enfim, só bem básico aqui, só para entender mesmo. Tá, eu criei aqui o repo, aí beleza, eu criei lá, iniciei ele, né? Então não tem push, não tem nada, não tem branch nenhuma. A branch que eu tenho aqui é a main, ou a master, depende aí da sua versão, ou da linguagem. Tá, aí não tem nenhum pull request porque eu não fiz ainda. Então tá, eu criei aqui o versionamento, eu vou vir aqui no meu workspace e eu vou colocar aqui, ó. Eu vou vir aqui em configuração de workspace, integração com Git. E aí ele já vê aqui pela minha conta, né? Ele já vê qual que é a organização que eu tenho. No caso aqui vai aparecer a sua empresa, provavelmente. E aqui os projetos que eu tenho. Então aqui para o versionamento, eu seleciono, né? Como eu criei ele já para essa. E o repositório é o versionamento. A branch eu não tenho nenhuma ainda, ele pede para criar. Que eu tenho a main, né? Eu não quero trabalhar em cima da main, eu vou criar uma nova branch aqui. Então, ó, nome da ramificação, eu vou colocar aqui dev, e aí criar a partir de main, né? Eu vou criar. O nome da pasta você pode pôr ou não, eu vou colocar dev aqui só para ficar tudo igual. E aí eu vou vir aqui, ó, conectar e sincronizar. Ó, ele tá me dizendo aqui que dev não existe no momento, lá no meu DevOps, né? E ele está perguntando se eu quero criar e sincronizar. Sim, eu quero criar e sincronizar. Eu poderia ter criado a branch lá também primeiro, indiferente, tá? Tanto faz. Então vamos lá. Esse workspace aqui, meu, é um workspace que eu criei só para teste mesmo, de desenvolvimento, né? Para funcionar com o Git, não sei se é obrigatório, mas se eu não me engano tem que ser, tá? Tem que ser premium por usuário ou um workspace premium por capacidade aí, se na sua empresa tiver. Bom, galera, eu não sei porque ele deu aqui não suportado. Normalmente ele fica com o verdinho aqui dizendo que tá tudo ok. Mas, de qualquer forma, eu vou ignorar isso por enquanto. E ele veio para cá, tá? Se eu vim aqui ó, no Azure DevOps, eu vim aqui no Files, e aí aqui você só precisa alterar a branch que você tá, né? Normalmente ele vai estar aqui na main, e aí na main eu não tenho nada ainda porque eu não fiz o request. Tô trabalhando aqui por enquanto ainda na dev. Então tá, na dev eu tenho aqui os meus arquivos, né? Ele criou aqui, ele criou o dataset e o report, igual é lá no Workspace mesmo. Tá. Então eu não vou dar o pull request agora. Aliás, vamos jogar isso aqui para main. Vamos dizer que ó, eu quero fazer um request do dev para main. A main não tem nada agora, né? A gente acabou de ver. Então eu vou colocar aqui o título só para saber mesmo.
colocar aqui a validação. Não vou demorar aqui. Tag, se você quiser colocar uma tag para achar mais fácil também, pode criar. Ele me disse aqui já que não tem conflito, né? Não tinha nada lá, então eu vou vir aqui completar e aí ele vai fazer ó, essa junção. Ele pergunta se eu quero deletar a dev depois do merge. Eu não vou deletar porque o meu Power BI ele vai ficar conectado na dev sempre. Então, basicamente, ele sempre vai jogar para dev. Dá para jogar sempre para master? Dá, né? Não sei se é uma boa prática, eu creio que não. Mas eu costumo sempre jogar para dev mesmo, para uma branch, e depois eu faço o request. Vamos supor que se na sua empresa você tem. Vamos ver aqui os commits. Ó, aqui ele já deu as modificações que eu estou fazendo. Se na sua empresa você tem só um workspace, é legal trabalhar assim porque a sua main você ficaria como se fosse seu produção, né? E a sua dev como dev mesmo. Então, trabalhou aqui em dev, ok, vai jogar para produção, você faz o request aqui para master, para main, ok? Então, beleza. Lá, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu poderia fazer alguma alteração offline e publicar para cá. Acho que eu vou fazer isso só para fazer um teste com vocês. Bom, abri outro aqui para testar. Vamos fazer uma modificação aqui. Bom, vou inserir uma forma. Aqui um círculo. A dica aí para quem não conhece, círculo, segura o shift e ele fica certinho, tá? Um parênteses aí. Eu vou colocar um círculo aqui na esquerda. E aí eu vou vir aqui publicar. Esse dash aqui é a simulação de cenários. Vou salvar. Eu vou publicar aqui no meu dev. Ó, publicou. Eu vou aqui no meu workspace. Eu vou ignorar por enquanto essa mensagem. Eu imagino que seja só um erro aqui na mensagem mesmo. Mas aqui, se vocês for verificar, aqui ele já aparece o controle do código fonte. Ele aparece duas modificações. Seriam duas atualizações, que é essa aqui, né? Simulação de cenários, que não tinha aqui. Eu vou colocar só a mensagem aqui do meu commit. Eu vou colocar aqui adição, publicação. Dash simulação de cenários. E aí ele vê aqui qual que é a modificação que eu quero confirmar, né? Atualizar. Então eu quero confirmar as duas, né? Seria eu alterei aqui, né? Como eu publiquei agora, uma alteração de dataset e do relatório. Quero confirmar as duas. Confirmo. Dou um tempinho aqui. Beleza, não tenho mais alterações, né? Então, se eu vim aqui no meu simulação de cenários, eu tenho ele com o círculo aqui à esquerda.
Vamos supor que você pega um outro ticket e fala, não, eu não quero o círculo à esquerda, quero o círculo à direita. Então você vem aqui, publica novamente, salva, vai lá de novo no mesmo, substituir, substituir, ok, então tá com êxito. Se eu vir aqui agora no meu workspace, veja que eu vou atualizar aqui. Ó, atualizei e ele está na esquerda. Aqui no Dev, na verdade, para o Power BI, ele já entendeu que foi uma atualização de relatório. Mas se eu vim aqui no meu DevOps, eu não vou ter, eu estou na main, né? Vou mudar aqui para Dev. Ó, eu só tenho a publicação, eu não tenho a alteração, né? Então, como eu alterei agora, ele está falando que tem aqui uma atualização. Então, eu vou colocar aqui, qual que é essa atualização? Vou colocar referência à direita, né? Não lembro agora. Eu acho. Vou confirmar. Então, aí no meu dev agora, eu vou ter ó, uma atualização de dev. Eu vou criar aqui meu pull request. Ele está pedindo aqui para passar de dev para main. Eu não preciso ficar passando toda hora, tá? Então, não precisa. Mas aqui, ó, nos meus commits, ele já aparece as coisas que eu fiz. Inclusive, o que mudou, tá? Ele vem o código aqui, vem tudo certinho. Se quiser ver outras coisas, enfim, você consegue ver tudo aqui que você fez. Na verdade, esse é o sentido, né, do DevOps. Deixa eu passar logo aqui para... vou colocar aqui a atualização. Vou jogar para main. Vou manter a minha branch aqui ainda. Se vocês quiserem, quem prefere, né, dá para também, na hora que for fazer o commit aqui, criar uma branch nova. Mas usando dessa forma aqui, eu achei um pouco estranho criar branch para tudo, né? Mas é possível. Quem quiser, dá para fazer. Então tá, então aqui dos meus commits, se eu vim aqui na main agora, opa, deu branch não. Se eu vim aqui na main, agora ele tem as alterações, ó. Aqui era a minha dev. Fiz uma alteração aqui, a atualização da main, e depois joguei tudo aqui. Enfim, ele vai fazendo o desenho aqui, né? Então essa é a forma mais fácil, né, e o natural aqui do Power BI. E aí tem a outra forma, para quem já trabalha com Git, já trabalhou com Git, prefere trabalhar no código, tem uma outra forma que encontramos aqui também. Que basicamente vai fazer a mesma coisa. Então eu vou, de novo, começar aqui do zero. Vou criar uma pastinha aqui no meu C. Deixa eu ver. Vou criar a pastinha versionamento. Então eu vou vir aqui ó, no VS Code. Vou vir aqui abrir pasta. E aqui no versionamento ele não tem nada. Vou selecionar essa pasta. Ok. Agora aqui eu vou vir aqui no meu DevOps para pegar aquele link, né, de clonar, né? Eu vou clonar, na verdade eu vou clonar aqui o dev, tá? Vou fazer igual lá no Power BI. Vem aqui o clone. Ele tem o link, tem o clone no VS Code aqui, direto. Mas às vezes eu clico dá errado, então eu prefiro ir no código mesmo.
Então tá, então vou vir aqui no terminal, vou abrir um outro. Se você não tiver instalado, precisa instalar o Git, tá aqui no VS Code. Eu instalei o Git e instalei também o Graph. O Graph é para a gente ver aquele gráfico das branches, né? Mas o Graph é opcional, o Git não. Então tá, então tem o Git aqui. Eu vou vir aqui no meu terminal, vou dar aqui um Git clone. Vou lá meu link. Clonando. Ele vai baixar tudo que tem lá na minha pastinha de dev. E ele já vai me trazer aqui, ó, tudo que eu tenho lá na pasta dev. Inclusive os cenários que eu acabei de colocar. Só um parênteses aqui, eu esqueci. Aqui nessa versão aqui do Power BI direto, também não necessariamente você precisa trabalhar no desktop, tá? Se você vir aqui, abrir o seu relatório, por exemplo, essa mudança que o pessoal pediu, vamos supor aqui, né? Que é só mudar o círculo, você pode vir aqui editar, muda aqui do jeito que você quiser e salva. Ele vai dar o mesmo efeito lá, tá? Vai pedir para fazer o commit e tal. Eu não vou salvar aqui porque agora eu estou conectado lá da outra forma e aí eu teria que atualizar tudo. Então não vou salvar essa alteração. Mas se você salvar aqui também ele tem o mesmo efeito, tá? Então ele versiona da mesma forma. A gente estava dando um erro e eu não estava entendendo. Na verdade, eu clonei a pasta. Eu acredito que seja isso. Vamos ver. Se for, eu vou dar aqui um CD para interna. Eu estou na versionamento com V maiúsculo ali. Eu vou colocar aqui versionamento barra. Você vai pegar essa barra ou essa. Deve. Sim. Vamos ver aqui. Ok, agora sim. Então tá, então vamos lá criar aquela branch. E checkout. Ó, cria a branch e já foi para ela, tá? O B ele faz isso, menos B, enfim, o checkout menos B ele cria a branch e já vai para ela. Se você não tem familiaridade aqui com código, eu não tenho tanta também, tá? Mas tem opções aqui, tá? Tem algumas opções aqui, inclusive de você criar a branch. Vem aqui no Git, tem várias opções aqui, ó. Commit, alterações, branch, ó. Mesclar, criar, excluir. Você pode vir aqui, ó, criar uma ramificação. E depende da linguagem, cada hora fala de um jeito. Aqui fica branch, aqui fica ramificação. Mas é a mesma coisa, tá? Então, criei aqui, ó, chamado 1. Eu vou aqui nos meus arquivos, vou vir aqui e abrir esse cara aqui, definition PBR. Tem uma opção que abre direto a pasta, mas como eu não estou achando aqui, eu acho mais fácil ir aqui no caminho mesmo na pasta. Tá? Pode vir aqui, ó, versionamento de novo, dev, ó, os arquivos todos aqui. Então vou abrir aqui, ó, simulação de cenários, o report. E eu vou abrir o definition, ver que o ícone dele é o mesmo do PBIX. Esse é o PBIR. Deixa ele abrir aqui. Ele está abrindo aqui. Eu vou aqui duas dicas, tá? Quando você abrir a primeira vez, se você estiver acompanhando passo a passo aí, se abrir a primeira vez ele não vai ele não vai abrir o mesmo arquivo, ele vai abrir um arquivo em branco. Você precisa vir aqui nas opções, aqui
aqui nas opções. Deixa ele abrir aqui. Ó, e aí você vem aqui em recurso de visualização e você tem que habilitar isso aqui, opção de salvar projeto do Power BI. E aí você habilitando, ele vai pedir para fechar e abrir de novo, né, conforme sempre faz. E aí você consegue, na segunda vez, abrir, nas próximas vezes, aliás, abrir o arquivo. Ok, então você fazendo essa modificação, ele vai abrir do jeito que você quer. Vamos supor que eu modifiquei aqui, ó, trouxe ele para cá. E aí aqui, agora diferente do outro lá, eu não vou publicar. Eu vou simplesmente salvar aqui. Aliás, a opção de publicação fica até desativada aqui, tá? Então, ó, salvei. Se eu vir aqui no VS Code agora, ele vai, ele vai dizer que eu tenho alterações que foram feitas nesse arquivo. Então, se eu vir aqui no meu graph, ó, esse aqui é o Git graph. Ele vai mostrar tudo que tem lá, né, o chamado 1. Ele vai mostrar quando eu criei o diretório, fiz o commit dos Power BI, dos relatórios, publiquei o dash de cenário, circunferência à direita, ele vai mostrando tudo aqui. Tá, então eu estou na branch chamado 1 e eu tenho essas alterações para fazer. Dá para fazer por código também o commit, o git add, tem vários comandos, mas eu achei aqui muito mais fácil, então eu vou direto aqui, tá? Então, da mesma forma lá do Power BI, eu vou criar uma mensagem, vou colocar aqui alteração, circunferência, à esquerda, dá para saber o que é. E aí aqui eu posso confirmar, e aqui ele tem mais opções, eu quero confirmar e já efetuar o push, que é o que? Eu quero confirmar essas alterações e já subir para a nuvem, né, para o meu DevOps no caso. Ele vai me dizer que não existe a branch chamado 1, se eu quero publicar, né? Então eu quero publicar. E aqui ele já criou uma branch separada aqui para mim, a da master, e separado da dev. Então agora eu já estou trabalhando em outra branch, que não é nenhuma das duas. Essa branch é de um chamado específico. Se eu tiver mais alterações, eu faço aqui e depois eu subo. E se eu vir online aqui no meu repositório, ele já vai identificar que eu fiz algum update. Então, funciona assim, ele sempre vai pegar meu update e vai esperar eu criar um request, tá? Ele nunca vai fazer aqui automático, então eu preciso confirmar isso, né? Esses passos aqui, tem várias coisas que dá para fazer, tá? Dá para você mandar para uma outra pessoa confirmar, enfim. Em alguns casos, é bom para outra pessoa controlar isso. Tá, então aqui ele está dizendo, eu estou na branch chamado 1 e eu quero jogar para main. Na verdade, eu não vou jogar para main, eu vou jogar para dev, tá? Aí é critério de vocês, tá? Não tem... Posso jogar direto para main, mas como eu estou trabalhando com a dev lá no Power BI, eu prefiro jogar para ela e depois jogo tudo da dev para lá. Então deixa eu só copiar o texto. Opa, para ela não dá. Então, ele tá a main porque a main tá padrão, tá? Então ele sempre vai para lá por padrão aqui. Vou mandar aqui para dev, vou colocar o mesmo texto.
Aqui eu posso colocar um revisor se eu quiser, e tem algumas opções, né? Mas eu vou criar e completar. Ó, não teve conflito. Eu posso ver os commits aqui se eu tiver mais de uma coisa, mas enfim, dá um complete. Ele pergunta se eu quero deletar. Vamos dizer que eu não vou usar mais esse chamado. Eu posso deletar aqui agora. E eu vou completar aqui o merge. Ó, fazendo o pull request. E ele já está lá na merge. Oh, já está lá na dev. Se eu vir aqui agora nos commits, eu consigo ver a alteração, essa última que eu fiz. Dá para ver aqui o arquivo, enfim. Se eu vir aqui no meu workspace agora, vamos dar uma olhada. Ele vai acusar da mesma forma que houve uma alteração. E aí aqui que legal, se eu vim aqui e abrir o arquivo aqui, ó. Vou abrir do jeito que está. Veja que eu não atualizei online, né? No Power BI ele mantém lá, eu atualizei em dev. Então ele está aqui, minha circunferência. Quando eu venho aqui, ó, controle de código fonte, e vou atualizar, esperar um pouquinho atualizar. Ele deu uma mensagem ali, mas tava certo. Ó, o conteúdo foi sincronizado e aqui eu tenho o meu arquivo. Então, são duas formas de trabalhar. Tem quem prefira uma ou quem prefira outra, não é indiferente, tá? Qual que é a vantagem que eu achei, tá? No, ao dar um git pull aqui para atualizar de novo, ele já dá todas as minhas modificações aqui. Aqui no VS Code, eu achei bem legal por você poder criar mais brands e você conseguir controlar melhor, né? E fora que não tem a questão de publicação. Quem tem na sua empresa aí problema principalmente com publicação, tipo, não tem autorização para publicar, enfim, isso aqui é bom, né? Porque você sobe o arquivo, faz a atualização e resolve. Ou então, sei lá, se o administrador quiser também saber quais são as modificações, ele consegue ver. E aí, enfim, tem essa vantagem. E aqui direto no Power BI, você vê que eu estou trabalhando com os dois aqui, né? Não estou nem trabalhando nem com um nem com o outro, estou usando os dois mesmo. Então, aqui direto, se eu usar só esse, também tem a vantagem de ainda eu conseguir mesmo lá, né? Saber aqui todos as minhas modificações, o que eu fiz, o que eu não fiz, enfim. Uma boa solução aí, tem os prós e contras, tem às vezes, enfim, né? Como tudo novo, pode dar erro, pode ser um pouco mais trabalhoso, talvez, né, do que a gente sair lá e publicar e ver lá no Workspace, mas é um controle bem legal, principalmente para quando a gente fez alguma modificação e aí uma pessoa gostou, aí outra chega e fala, não, eu gostei mais da anterior. Aí você tem que alterar tudo de novo se você não tem um versionamento. Então é isso, galera. Duas opções aí. Quem tiver mais coisas aí, como é muito novo isso aqui, não testei muito a fundo, acho que ninguém ainda testou tão a fundo isso, mas são duas opções, deve ter outras opções ainda aí, né, que facilita a vida. Aqui ainda no DevOps você consegue criar pipeline, tem várias coisas que dá para fazer aqui, né, para quando a pessoa criar um pull request lá, ele fazer a publicação. Tem a questão do pipeline aqui, você consegue criar lá do seu DevOps
para quando você criar um pull request, ele fazer aqui a publicação em outro workspace. Enfim, tem bastante coisa que dá para fazer aqui. E aí é só fuçar aí. Valeu, galera. Até mais. E fui.